Bom dia a todos. Eu vou finalizar nosso curso com uma espécie de uma técnica chamada-se técnica mista, que é uma mistura de todas as técnicas. E a grande questão é a alquimia, é a maneira de você ver como os materiais se comportam na medida em que os aglutinantes são distintos e que produzem tempos de secagens distintos, e que, à medida em que o artista não respeita isso, ele tem consciência das consequências técnicas que um trabalho dessa natureza pode levar. Se vocês olharem para essa primeira imagem, trata-se de um detalhe pictoricamente muito bonito, mas observem já algumas rachaduras colocadas bem no meio da composição. É um trabalho do Anselm Kiefer, um dos maiores pintores da atualidade, e que ele claramente toma consciência do aspecto efêmero e transitório de uma obra de arte, e justamente por isso ele muitas vezes deixa o seu trabalho ao relento, aceitando a chuva, e é um trabalho que vai se modificando com o tempo, ou seja, ninguém está impondo a vocês a necessidade de respeitar rigorosamente o tempo de secagem de cada material, mas é uma escolha. Aqui, claramente, por uma opção técnica, o Anselm Kiefer escolheu correr o risco. Ou seja, é importante que a gente saiba o risco de correr o risco. Veja bem, eu não estou falando que isso é uma técnica mista. Técnica mista, eu diria que é uma técnica que vai se consolidar como uma técnica autônoma no século XX. Eu só estou fazendo um retrospecto histórico no sentido de vocês pensarem como, ao longo da história, houve sim artistas que tentaram buscar extrapolar as exigências de uma determinada técnica e misturar técnicas distintas, como no caso da Capela de Scrovegni, onde o Giotto não fez um fresco a seco. Na verdade, a pintura é feita à base do afresco, mas depois ela tem uma sobrepintura de têmpera, que não era um procedimento comum na época, e que dá um aspecto mais acetinado, mais aveludado à pintura do afresco, e dá essa intensidade cromática azulada, que foi feita com muito cuidado, ou seja, com fundo vermelho, que dá quase um efeito de um azul ultramar, que era um pigmento raríssimo e caríssimo naquele período. Mas vejam como a intensidade dessa abóbada celeste se faz presente também pelos artifícios que o Giotto teve no sentido de saber tirar o melhor de cada aglutinante. Nós também podemos observar o quanto o Leonardo da Vinci, na sua grande célebre A Última Ceia, lidou com problemas técnicos terríveis, justamente pelo fato da pintura estar num refeitório, onde nós temos a cozinha atrás, e pelo próprio processo de criação, um processo extremamente lento, reflexivo e demorado. Isso fez com que o Leonardo não conseguisse realizar a pintura al fresco, a seco, e acabou fazendo uma sobrepintura com pintura a óleo ou verniz, e o resultado técnico foi extremamente danoso, porque também pelo fato de ele adicionar a gema de ovo, ou seja, uma mistura danada. Ele fez o afresco, depois ele utilizou a gema de ovo, depois adicionou o óleo. Então, realmente, do ponto de vista do resultado técnico, a pintura é um desastre. Inclusive, o próprio Leonardo teve o desprazer de ver a pintura se deteriorando durante a sua vida. Bom, dito isso, né, pensando nos seus antecedentes, a grande questão é pensar na especificidade da técnica mista. O que é a técnica mista? Ora, as manifestações artísticas que combinam diferentes técnicas e materiais existem desde a antiguidade, como eu acabei de falar. Mas o conceito de técnica mista se instaurou no século XX, quando artistas como Pablo Picasso e Georges Braque começaram a utilizar a colagem e a assemblagem em suas produções. A liberdade de expressão gerada pela exploração da colagem e da assemblagem foi responsável pela produção de artistas como Kurt Schwitters, Cornell, Rauschenberg, Jasper Johns e Dubuffet. A incorporação de objetos nos trabalhos de arte aproximou as áreas da pintura e da escultura, além de criar um cenário favorável ao advento da instalação. Mas isso não se restringe à tridimensionalidade. A combinação de diferentes técnicas e materiais do desenho e pintura bastam para configurar uma técnica mista. Isso possibilita a obtenção de uma variedade infinita de efeitos e resultados. Nós vimos na aula sobre o esmalte como o
Picasso, no momento da passagem do cubismo analítico para o cubismo sintético, ele progressivamente vai adicionar a tinta Ripollin, que é um esmalte sintético, que, pelo seu altíssimo poder de secagem e adesividade, o Braque parece que o primeiro artista a fazer isso, eles vão, para dar um aspecto mais tátil, eles misturavam a tinta a óleo, vejam bem, com um esmalte e adicionavam ainda a areia, ou seja, um material até então totalmente desconhecido no âmbito da pintura, depois pegando os objetos, né, do mundo, que isso é justamente a questão da colagem, quando você pega materiais não tradicionais, como o jornal, ou outros tecidos que não são o linho, né, você cria uma técnica que passa a incorporar materiais que até então não eram designados a uma utilização artística. Até o século XIX, vejam bem, para fazer arte você precisava de comprar os materiais numa loja de materiais artísticos. A partir do século XX, veja bem, é muito comum, como o Picasso, que você vá comprar o seu material de pintura numa casa de material de construção. Por que você tem esse momento em que a pintura parece toda enrugada? Porque, obviamente, houve um determinado momento em que a camada do esmalte sintético se desgarrou da camada da tinta a óleo, visto que o processo de secagem é muito mais rápido do que o processo de tinta a óleo, então você tem a construção e a solidificação de uma película, o magma, né, aquilo que está subjacente, não secou, e nunca vai poder secar totalmente, porque o processo de secagem se faz por oxidação. Então, o que vai acontecer? Uma tensão contínua que vai produzir terremotos na pintura. Daí a máxima que vocês têm que levar para o resto da vida, que, ok, eu posso trabalhar com tintas distintas, mas eu tenho que respeitar o tempo de secagem. Então, vou usar o quê? Acrílico e óleo. Ora, é muito simples, você pode usar primeiro acrílico, cujo tempo de secagem é muito mais rápido, e depois trabalhar com óleo. No momento que eu vou trabalhar com óleo, eu não posso mais trabalhar com acrílico, porque por mais que eu ache que a pintura está seca, o tempo de secagem do óleo, quando você inclusive usa uma matéria mais densa, como o Picasso está utilizando aqui, demora anos para secar. Então não dá tempo para você retrabalhar. Isso vale para todas as técnicas. Então vejam, até pelo fato dessas novas tintas, o esmalte sintético, serem tintas relativamente novas, veja bem, nós temos 1000 anos de história da tinta a óleo, 2000 anos de encáustica. Do esmalte sintético nós temos 100 anos, então não se sabe muito bem ao certo como essas tintas vão se comportar, até que ponto esses aglutinantes vão preservar a capacidade de saturação e de cromaticidade do pigmento. Ora, com a incorporação de diversos tipos de materiais em uma mesma obra, a preservação e o restauro se torna uma tarefa extremamente difícil. É preciso ter muito cuidado na interposição de cada material, se atendo sempre às suas especificidades. Ao realizar uma pintura, é necessário estar ciente das semelhanças e diferenças entre as tintas utilizadas, pois uma pode não aderir à outra ou dissolver-se com seu solvente. No caso mais comum, da mistura do óleo com a acrílica, a aplicação da acrílica deve ser sempre de primeiro, pois apesar da tinta a óleo aderir ao material da acrílica, a acrílica não adere quando colocada sobre o óleo. Também é preciso estar atento aos diferentes tempos de secagem de cada tinta, aderência à tela, textura e solventes para que a pintura de técnica mista possa resistir ao tempo e à manipulação durante e após sua confecção. Com a técnica mista, é possível criar uma variedade cada vez mais livre de formas heterogêneas e uma pesquisa dos materiais que liga-se diretamente à exploração da cor. Veja como o azul do quadrado do violino, ele é um azul, não é um azul tinta, ele é um azul cartolina, entendeu? Então veja como a concepção da cor vai estar totalmente vinculada a seu meio material. Como vocês sabem, o papier collé, como vai dizer o Picasso, foi realmente o cerne da descoberta, mesmo se esteticamente os quadros cubistas possam ser mais valorizados. Um dos pontos fundamentais do cubismo visava deslocar, né, a realidade. Ela não estava mais no objeto, mas na pintura. O objetivo da colagem era mostrar que as matérias diferentes poderiam entrar na composição para se tornar uma realidade no quadro distinta da natureza. Tentamos nos livrar do trompe-l'œil, a fim de chegar ao trompe-l'esprit, quer dizer, justamente nós saímos de uma ilusão virtual, uma visão ótica, para buscar
entender como esse processo da visualidade é muito mais complexo e implica, como a gente sabe, numa interação entre o órgão da visão e sua relação com nossa percepção. Então, vejam bem esse trabalho absolutamente fantástico do Picasso, de 1912, é uma colagem, em que ele está jogando com os limites de uma percepção clássica de uma obra de arte. Então, vejam bem, nós estamos acostumados a ver que toda pintura tem uma moldura, principalmente até o século XIX, onde era muito comum que você tivesse as molduras douradas, não é? O que faz uma moldura dourada? Ela faz justamente essa distinção entre o espaço da obra e o espaço do mundo. É como se ela guardasse um resíduo de uma experiência transcendental, uma experiência do sagrado, que seria essa dimensão projetiva da obra de arte. Vejam bem, então o Picasso subverte a moldura ao colocar uma corda. E, vejam bem, ele coloca não uma palhinha de cadeira, ele coloca uma impressão gráfica que remete a uma palhinha de cadeira. Com isso, ele cria também uma outra dualidade. Ora, a gente vê ela como uma natureza morta, onde a palhinha de cadeira aparece como uma espécie de planejamento que acolhe os objetos, mas também nós podemos criar um outro ponto de vista sobre o objeto, onde a pintura aparece vista de cima para baixo como o fundo de uma própria cadeira. Então, veja como a introdução desses materiais heteróclitos mudam a maneira como estamos percebendo uma obra de arte. Vejam, mesmo nessas pinturas em que ele não está utilizando propriamente dita colagem, o procedimento pictórico é muito semelhante. Fragmentação e recomposição. Então, vejam como, literalmente, o artista passa a trabalhar com uma miríade de materiais que extrapolam o âmbito das lojas de arte, permite efetivamente que você tenha uma acessibilidade muito maior. O preço dessas tintas é muito mais barato. Nunca vai ter a mesma capacidade de saturação ou a qualidade técnica de uma tinta de óleo que usa um pigmento com azul ultramar. Mas, por outro lado, você vai ter, hoje em dia, pinturas que se utilizam de pigmentos que foram sintetizados na indústria, que produzem uma durabilidade enorme. Vejam como a ampliação do conceito de colagem leva o Duchamp, na sua última pintura, a, inclusive, incorporar elementos como esse objeto que incomoda o observador, está pondo um dedo no nariz do observador, não é? Mas vejam bem, vamos pensar do ponto de vista técnico. Uma das grandes inovações, de certa forma um pouco radical, é o fato do Duchamp ter cortado a superfície da tela. É algo absolutamente proibido para aqueles que entendem que uma pintura deve ser vista como uma superfície homogênea, planar. Então ele faz esse rasgo. Bom, esse rasgo cria uma tensão em que, vejam bem, pode parecer fácil, mas é muito difícil. Como é que você vai manter uma pintura rasgada e que esse rasgo mantenha a sua estabilidade? Hoje em dia, um dos maiores setores de conservação de obras de arte é dedicado justamente à arte moderna e contemporânea. Por quê? Porque no seu âmbito, no seu desejo de romper com a arte acadêmica, uma das questões fundamentais foi também romper com os procedimentos técnicos que tinham, de certa forma, uma certa legitimação milenar. Veja como o artista está o tempo inteiro tensionando as relações entre as tintas e os materiais. O Schwitters colou os objetos. E aí, qual é a cola que ele utilizou? Será que essa cola garante uma aderência por longo período? Será que essa cola vai produzir fungo? Então, veja, é muito mais difícil saber qual vai ser o tempo de durabilidade de objetos tão heteróclitos, que foram feitos a partir de procedimentos, alguns industriais e outros manuais. Um grande artista espanhol catalão, chamado Antoni Tapes, um dos grandes mestres da colagem, também explorava cada vez mais esse aspecto sinestésico da pintura. Um dos aspectos mais interessantes é essa terra aplicada sobre madeira. Veja que ele tomou cuidado de não aplicar sobre a tela, porque, como a gente sabe, o suporte da madeira tem uma maior resistência e menos variação térmica, ele balança menos, ele é mais resistente. Mas vejam bem, parece que o Tapes é um dos artistas cuja preservação é uma das mais difíceis de ser mantidas, porque o tempo inteiro ele está usando pó de mármore, ele está utilizando a cola, aí ele coloca o piche, ele está literalmente o tempo inteiro
tá vendo? Misturando essa outra pintura, o óleo, a resina epóxi, o pó de mármore sobre tela. Entendeu? O que vai acontecer? Muitas dessas pinturas tendem a rachar com o tempo. Talvez o Taps soubesse dos riscos dessa pintura. Aí tem uma discussão que vocês devem fazer internamente. Bom, tem artistas que acreditam que tudo passa, que tudo é efêmero. O que é mais importante é eu me afirmar, né, artisticamente nesse tempo presente. Depois que eu morrer, isso não é meu problema. Uma opção. A outra opção, não. Eu sou um artista que é importante eu ter um conhecimento técnico dos materiais e, portanto, eu pretendo fazer uma pintura que dure um longo tempo. Mas vejam bem que também boa parte da poética do Tapies se faz desse contraste dos materiais. Vejam como, de uma maneira muito interessante, ele confere uma gestualidade, uma expressividade a cada material, como se cada material demandasse um tipo de ação. A cruz acima, que é feita com spray, ela mantém um aspecto, uma vibração distinta do que a outra cruz, que provavelmente foi feita com uma outra resina ou com uma tinta mais aderente. Aí ele vai fazer um traçado. Claramente ele está explorando a especificidade do traçado em carvão, cuja cruz, que reaparece novamente, tem um aspecto totalmente diferente da cruz oleosa e da cruz feita com a pintura em spray. Aí ele vai jogar uma resina em cima, né? E essa resina, como um dripping, ela cai sobre a superfície da tela e ela acaba tendo um comportamento plástico totalmente distinto. E essa é a riqueza da obra do Tapies, essa capacidade, literalmente, ele está trabalhando com técnicas diversas e isso produz um estranhamento visual muito interessante. Um outro artista que trabalhou muito também com essa mistura de vários materiais é o Dubuffet. Então vejam como toda a graça poética da obra do Dubuffet está na maneira em que, pelo fato de ele estar utilizando óleo e esmalte, mas veja bem, aqui ele está usando o esmalte numa proporção muito maior do que aquela que a gente viu do Pollock. E ele vai manipular o esmalte, talvez ele deixando o esmalte secar, né? Então ele deixa uma lata aberta, essa lata vai se condensando e a tinta vai se adensando, ela vai virando uma pasta, que essa pasta daria também um aspecto rupestre. Então aí claramente ele adicionou um pouco de terra. Então há uma expressividade que é dada pelo contraste entre os materiais. Olha só, como cada trabalho é uma aventura diversa. Olha aqui, nesse trabalho ele está utilizando óleo sobre papel alumínio. Então, outro artista também muito importante, é muito interessante a história dele, Alberto Burri, médico que vai para participar da Segunda Guerra Mundial, se torna um prisioneiro dos ingleses em 1943, é levado a um campo de prisioneiros do Texas, e vejam bem, lá ele fica por algum tempo, onde ele começa a exercitar a medicina num outro aspecto. Ele começa a trabalhar um pouco os materiais artísticos como se fossem corpos. Então ele vai queimar o plástico, ele vai pegar, olha só, ele vai suturar não a pele, mas ele vai suturar a superfície pictórica, e veja como isso dá uma dimensão histórica muito interessante, a maneira como o saco de café é aquele saco que viajou o mundo inteiro, que tem um aroma, que tem uma textura, que tem uma temporalidade enorme. E veja como o momento que a pintura a óleo vem é criar uma espécie de estranhamento em que o óleo tem uma expressividade do próprio material que é distinta da maneira como o saco vai se comportando, à medida que ele vai sendo costurado. Olha só, é muito curioso que todos os artistas tiveram grande prevalência no mundo artístico a partir do pós-guerra, do existencialismo, né? De um questionamento do lugar do homem nesse novo contexto mundial. É como se vários artistas voltassem aos princípios básicos da terra, do sol, do fogo e da água, os 4 elementos tão bem descritos na filosofia pré-socrática. Então, se o Tapies e o Burri utilizaram terra, vejam como o Yves Klein, que é um grande artista francês, vai utilizar o fogo e a água. Então ele borrifa uma mulher, o contorno de uma mulher, e aí ele lança uma chama. Olha que coisa interessante, a chama em contato com a superfície da tela vai fazer com que uma espécie de imagem fantasma da mulher apareça.
E aí, ele tensionou cada vez mais a relação entre os materiais. Vejam bem que nessa ampliação do universo material do artista, teve artistas tão radicais como o Piero Manzoni, fica aqui como uma espécie de mostra de como os artistas, ao escolherem materiais heteróclitos, afirmam assim uma nova expressividade. Então, Manzoni vai supostamente enlatar a própria merda e vai colocá-la como uma mercadoria disponível de ser comercializada. Ninguém sabe ao certo se a merda está dentro da lata. Parece que algumas delas já explodiram, então parece que ele de fato utilizou a merda. Não sei. Mas vejam como a escolha desse material claramente está ligada a um ato de reverência artística. Um outro artista pop muito importante, Rauschenberg, inclusive ele visita o Burri quando ele sai da prisão e se mostra como um grande artista do pós-guerra, influenciado pelo Burri, pela arte povera, que é um movimento artístico que trabalha mais não com materiais pobres, mas com materiais que têm uma singularidade pelo fato de ter uma expressividade diferente. Uma coisa é você pintar um campo de trigo, outra coisa é você pegar um trigo, né, um bastão de trigo e colocar sobre uma tela. Então, aqui o que ele faz? Pega uma superfície com um jornal, queima e cria esse espaço erodido. Por mais que o procedimento seja o mesmo, o resultado plástico de ele trabalhar com um papel escuro é totalmente diferente do que quando ele trabalha com a folha de papel em ouro. Agora, veja bem, a folha de papel em ouro era utilizada nas miniaturas, nas iluminuras, e era uma técnica medieval. Mas veja aqui, o que é curioso aqui é a maneira como ele transgride a maneira da aplicação da folha de papel em ouro. Pelo fato de ela ser mal aplicada, de ela não produzir aquele resultado homogêneo, transcendental, né, que dá uma sensação de você estar no mundo paradisíaco, aqui não. É o próprio comportamento desregrado da matéria do ouro, né, que parece estar não num processo de sublimação, mas num processo de degradação material, o resultado visual é altamente distinto. O Rauschenberg também vai ser um artista muito importante na medida em que ele utiliza, pela primeira vez, de uma maneira radical, a tela não como suporte neutro, mas muitas vezes ele vai, ao invés de, né, emoldurar um chassis com uma tela de lona, ele vai utilizar vários tecidos. Isso vai ter implicações enormes na história da pintura. Aqui também, veja um famoso pintura dele de 55, que é com, nessa escolha dos materiais, a figuração reaparece na pintura contemporânea, depois de um longo período de abstração do expressionismo abstrato. Vejam como a figuração reaparece através do procedimento da colagem. Então, você tem a figuração da Vênus, do Botticelli impressa, que é diferente da figuração do jornal. Então, a própria figuração reaparece como uma imagem ready-made, uma imagem já feita. Mais radical ainda é você pintar sobre a sua própria cama, o lugar do sonho, né? O lugar por excelência do sonho surrealista, vira radicalmente aqui uma experiência dadaísta, né? Então, eu acho que eles são chamados neodadás. A cama é, de uma maneira do Champiana, ele é retirada do seu contexto, não é mais feita para dormir. Um outro artista que foi influenciado pelo Rauschenberg, muito importante, um dos maiores artistas da atualidade, morreu uns 5 anos atrás, chamado Sigmund Polke. Vejam como toda a carga poética do trabalho dele se faz num jogo de tensão. Porque, por um lado, ele está se apropriando de imagens de uma padronagem supostamente feliz, né, um mundo de borboletas e flores, e que produz uma visualidade pop, por assim dizer. Só que ele, meio sendo alemão, em vez de fazer uma celebração desse mundo pop, ele coloca a imagem serigráfica de um campo de concentração, de uma torre de observação. Vejam como a pintura se faz justamente nessa tensão, dessa figuração que se instaura em dois níveis, no plano de Auschwitz e no plano da sociedade de consumo. Vejam como ele também fez trabalhos incríveis em que ele trabalhava não mais com uma tela, um elemento que bloqueia o acesso ao chassis, ele utilizava uma resina, e a resina revela o quê? A própria estrutura da pintura, algo ao qual nós não estávamos acostumados a ver. E em cima disso ele fala, bom, a pintura é um tiro certeiro, onde o artista tem um domínio dos procedimentos técnicos e a expressividade vai ser feita a partir do contraste desses elementos. Vejam como ele vai aplicar, né, métodos projetivos que remetem a uma linguagem cinematográfica a um processo pictórico.
Um outro artista que trabalha muito com contraste dos materiais é Schnabel. Vejam como também ele causou muito sucesso nos anos 80, quando ele trabalhava com grandes pinturas em que ele colava pratos. A superfície pictórica, que por excelência deve ser entendida como um espaço projetivo, uma tela transparente, onde o homem cria um espaço projetivo, se torna muito mais um anteparo fragmentado, onde o próprio ato pictórico, ao invés de ser facilitado pelo suporte, pelo contrário, cria-se uma espécie de tensão, onde a gestualidade se encontra travada. E veja como a figuração também se torna fragmentada, onde, ao invés de tornar a figuração no mesmo plano, ele cria dois planos distintos de imagem, forçando o nosso cérebro a criar um processo de síntese imagética. É muito interessante essa tensão que é dada pela expressividade de um dripping, de uma tinta a óleo, em contraste com o veludo. Vejam como a pincelada meio expressionista, ao entrar em contato, não com aquela tela generosa que aceita o gesto, mas ao entrar em contraste com uma superfície que tem a sua própria expressividade, que tem a sua própria cromaticidade e tem a própria resistência ao ato, produz um estado de tensão. É como se o artista neo-expressionista tivesse que estar ciente que ele está atuando no mundo em que as imagens surgem a partir do contraste entre o gesto e o material. Um outro artista muito conhecido é justamente o Anselm Kiefer, que, vejam bem, até pelo fato de utilizar muitas vezes o chumbo na sua pintura, eu ouvi dizer, eu não sei se é certo, mas inclusive ele passou por um processo de intoxicação muito forte, porque ele está trabalhando com materiais alquímicos, não é? Em que claramente dão uma dimensão temporal a toda uma terra arrasada que seria a Alemanha do pós-guerra. Como ele mesmo diz, eu pinto sobre um polo. Então ele não está mais pintando sobre uma superfície neutra, ele vai estar dando uma espécie de dripping, mas onde essa mistura, ele pega uma fotografia, onde ele tem uma imagem de uma paisagem, mas aí sobre essa pintura ele vai colocar vários esmaltes, o óleo, a areia. Bom, e aí, como é que é uma pintura sobre uma fotografia? O papel fotográfico aceita o óleo? Provavelmente não. Mas veja bem, o resultado plástico é sempre muito potente. Veja bem também uma pintura de uma paisagem, veja como o tempo inteiro ele cria esses grandes panoramas, um estado de tensão constante, em que você tem a ilusão de estar caminhando rumo ao infinito, claramente também uma referência da tradição romântica alemã, mas, por outro lado, a materialidade da tela impede que o nosso olhar vá até o infinito. Vejam como a superfície pictórica é tão ela materializada pelo contraste dos materiais. O ato gestual do artista está o tempo inteiro encontrando resistências. E algo que torna a pintura extremamente trágica é também a própria materialidade da pintura, porque ela já aparece em erosão. Mas veja bem como isso é pertinente à própria poética do artista. Se ele está falando de um mundo em erosão, talvez a pintura efetivamente ganhe essa maior expressividade pelo fato de ele estar utilizando técnicas pictóricas que estão tendendo a se dilacerar. Veja bem, aí ele coloca o pigmento. Vejam bem, embaixo, como esse pigmento, claramente, ele não teve a quantidade de aglutinante necessário, tanto é que ele já está totalmente trincado. Vejam bem, é uma escolha artística. Eu, como professor, cabe a mim mostrar que a arte sempre é uma escolha. Então, cabe a vocês, literalmente, fazer as suas escolhas. Mas, visto que vocês estão numa universidade, o mais importante é você saber se vale a pena correr o risco, se não vale, quais as consequências de eu correr tais riscos, né, quais são os resultados plásticos que eu vou ter, e assim por diante. Veja como o resultado e o estilo do artista está, provavelmente, na escolha do suporte, na escolha dos materiais que ele vai utilizar durante a realização do ato pictórico. A expressividade está justamente na utilização desses materiais. Veja bem, o Frank Stella, que faz uma pintura sobre fiberglass na arte moderna, em especial no mundo
contemporâneo, com o advento das novas tecnologias, cada vez mais você pode subverter o espaço clássico da pintura, criando, inclusive, uma obra que está no limiar do relevo, do alto relevo e de uma dimensão escultórica, mas ao mesmo tempo com uma cromaticidade que nos remete à pintura, tá certo? O Dude Maia Rosa também não dá para a gente imaginar um trabalho como esse sendo feito em outro material. A escolha poética do artista está em trabalhar com esses materiais. Veja bem, a riqueza da poética do Dude está na maneira como ele conseguiu fazer do fiberglass todo um procedimento técnico cujos resultados são muito impactantes. Esse aspecto translúcido do fiberglass, ou do epóxi, é único, é totalmente diferente, por exemplo, da velatura da pintura a óleo, né? A própria forma da obra de arte, o formato da obra, a sua relação com a moldura, agora subverte por completo, porque é como se o próprio espaço da moldura virasse a obra. É o próprio fiber. O artista trabalha os limites e as questões materiais, explorando a sua especificidade e produzindo resultados plásticos muito instigantes. Tem um artista que foi para o nosso professor, que é o Fajardo, que trabalha com vidro, latão e seda. O trabalho remete a uma instância pictórica? Remete. É uma pintura? Não sei. Mas, claro que você tem um aspecto de uma translucidez que é dada justamente por esse contraste entre os materiais. Em algum momento ele trabalhou com a fórmica também. Um artista como o Sérgio Sister, ele, num primeiro momento, trabalhou com a caixinha de frutas que a gente encontra na feira. Veja como esse encontro com um material inusitado fez com que ele conseguisse utilizar uma técnica muito interessante pictórica, né, onde a própria superfície pictórica se vê subvertida por planos seccionados entre si e que produzem vibrações cromáticas muito distintas. A própria relação do observador com a obra muda por completo. Você não tem mais essa relação estática do observador diante da obra. À medida em que ele anda sobre a tela, ele produz imagens visuais totalmente distintas. Um artista como o Fábio Miguel também, né, que veio da geração 80 e que progressivamente teve um processo de aprimoramento das suas técnicas. Veja como essa pintura que foi feita de Maria Antônia é sobre vidro. Então, cria-se uma tensão entre os objetos e o espaço arquitetônico, que é muito singular. O espaço da janela, que remete à pintura, na verdade, nesse caso, ele é incorporado à superfície pictórica. A Lei da Catunda, por exemplo, uma artista que vai trabalhar com veludo, com a costura, né, que a própria superfície pictórica ela é mesmo entrecortada. O Nuno Ramos, veja como o trabalho dele é feito por esse aspecto carnavalesco, né, de materiais os mais inusitados possíveis, como essa obra feita com vaselina, cera de abelha, pigmentos, tinta a óleo, tecidos, plásticos e metais sobre madeira. Veja bem, é uma parafernália, é a escolha do artista e a escolha do comprador. Um trabalho de dificílima manutenção. Veja como, assim como no Kiefer, à medida que nós aproximamos da obra, a gente vê o quanto essa relação do aglutinante é frágil. Veja bem, um aluno nosso do CAP, o Henrique Oliveira, como ele se tornou bastante conhecido, fazendo essas grandes instalações efêmeras em que ele está usando tapume. É um trabalho que foi feito por uma instalação, ele vai ser feito para ter uma curta existência e durar enquanto imagem fotográfica. Então, dito isso, eu espero que vocês tenham, nessa aula, uma consciência maior da vida dos materiais e como vocês conseguem, a partir da especificidade material, criar uma própria linguagem poética. É isso que importa.